nos primeiros 60 dias a gente já conseguiu ver uma mudança um pouco de maturidade. De 3 a 4 meses ali a gente conseguiu já verificar uma questão de receita e assim por diante. Quando a gente chegou no próximo momento de alta temporada, digamos assim, que é no meio do ano, aí realmente foi recorde de faturamento, conversão, vendas e assim por diante. Começando a comparar esses trimestres com os trimestres do ano passado, a gente tá uns 80% a mais de receita. Esse retorno financeiro, ele só existiu e ele só se mantém e melhora porque hoje a gente tem uma outra mentalidade de negócio. Esse é o mais importante. A gente achava que estava fazendo algo do caminho certo e hoje a gente olha e fala, meu Deus, mais do que só falar que a gente teve recordes de faturamento, a gente também teve uma criação de maturidade que vai fazer com que a gente tenha mais recorde de faturamento pela frente. Confiar no processo é a maior arma que a gente pode ter junto com o direcionamento que a gente recebe de vocês. É um time muito bem capacitado, dando parabéns pra vocês. Sei que tu não faz isso sozinho, né? São várias mãos aí envolvidas, mas é um time muito, muito, muito legal e a gente super indica. Olá, pessoal. Hoje temos uma conversa especial. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa Tudo tarde, certo. Evandro. Tudo certo. Maravilha. Bom, pessoal, se apresenta aqui para quem nos escuta. Deixa eu começar então. Meu nome é Leonardo, eu sou sócio fundador da Hover. Nós temos uma plataforma de ensino e também oferecemos serviços de inglês e idiomas e preparatórios para profissionais de tecnologia trabalharem para empresas de fora e ganharem em dólar. Eu sou a Larissa, gestora de produção de conteúdo da nossa plataforma, mas também responsável por todo o funil de vendas aqui da Hover. Então, toda essa proximidade mais direta com a Codirect passa por mim, desde o início lá do Instagram, onde a gente trabalha com a questão de marketing, até o processo de retenção do cliente, do sucesso do cliente. Tudo isso passa, de certa forma, pelas minhas mãos. Muito bem, já gostei da apresentação. Mas onde é que vocês ficam, por curiosidade? A gente trabalha 100% remoto, mas a gente tá localizado em Florianópolis e a gente tem um espaço físico ali no Primavera. Legal, bacana demais. Quando vocês procuraram, quando a gente começou a conversar, qual que era o maior desafio que vocês estavam enfrentando? A gente tinha uma série de dúvidas, né? Que a gente queria estar num ecossistema que realmente outras pessoas tivessem dúvidas similares a gente, principalmente com relação a, quando que tu força um pouco mais o cliente, quando que tu faz o follow, a estratégia por trás disso, a entrega de valor. Óbvio, hoje a gente está utilizando os termos que a Codirect passou pra gente, né, Lari? Mas a gente tinha essas dúvidas, mas era um pouco mais complicado a gente definir quais eram essas dúvidas. Então, a gente realmente precisava de uma parte de diagnóstico, mas também de assessoria de especialista, porque a gente já estava fazendo na raça, né, Lari? Fazia alguns anos, já tinha investimento em ads e assim por diante, mas ao longo do processo, pra gente dar uma escalada ao longo de 2025, a gente queria um direcionamento mais forte. O ponto principal era que a gente estava atuando, a gente estava agindo, mas a gente não agia com um direcionamento e estratégia bem definido. Então a gente fazia o que a gente conseguia fazer com o conhecimento que a gente tinha e com os braços que a gente tinha na época, né? Então esse foi o principal ponto, porque a gente queria realmente crescer como empresa, a gente queria poder ter um processo bem definido, isso é uma coisa bem forte aqui, e ter esse direcionamento de especialistas nos ajudaria, como nos ajudou de fato, a estruturar muito mais todo esse funil, vamos dizer assim. A gente sempre foi muito próximo de vocês numa questão de processo, né? Então a gente tinha um processo para ser feito, a gente aplicava esse processo, aguardava os resultados desse processo e entendia um processo seguinte. Então quando a gente iniciou, a gente começou pela base de todo esse fluxo, que é a captação de clientes. Então, a gente começou a pensar e entender que tipo de conteúdo que a gente estava passando para esse cliente, qual cliente que a gente estava atraindo, né? Que era uma questão que a gente tinha um cliente que a gente queria atrair, mas não necessariamente a gente estava atraindo esse público. Então, a gente começou com a Codirect. O primeiro passo foi entender isso, né? Quem era o nosso cliente, como que a gente podia falar com essa pessoa. E a gente foi direcionando muito mais uma questão de Instagram mesmo. Então, como melhorar o nosso Instagram, como deixar ele mais atrativo para quem pudesse comprar do nosso serviço. E isso também diretamente estava ligado com a questão de ads e anúncios. A gente começou a fazer isso, vimos com dados financeiros de que as coisas estavam funcionando, que a gente estava atraindo de fato mais clientes e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente teve o que a gente começa a falar que são problemas bons. Então a gente viu que a gente tinha um problema também de trazer esse cliente que levantou a mão, novamente como o Léo falou, né, que é um termo que hoje a gente usa, mas que a gente não usava antes. Então, depois que esse cliente levantou a mão, como que a gente trata ele? Como que a gente faz ele virar de fato, o nosso cliente, né? A gente teve esse problema bom para resolver e aí a gente começou com o suporte dos especialistas a entender a nossa especificidade como Hover, porque a gente não é um atacado, a gente não é uma loja, né? A gente oferece um serviço. Então, como que a gente, na nossa singularidade, conseguia atuar nesse processo e, de certa forma,
a gente vem sempre melhorando um processo e indo para outro processo, melhorando ele de novo, e assim a gente vai indo. Então, estamos sempre em constante evolução no nosso Instagram, isso não significa que a gente só começou lá e nunca mais precisou voltar, não, a gente continua sempre revisitando e entendendo a nossa estratégia. Hoje a gente já tem um processo de início desse cliente até ele de fato se tornar um cliente muito mais estruturado, e agora a partir de algumas semanas atrás ali a gente começou a estruturar também um processo de onboarding e retenção de cliente, sucesso do cliente, também com a ajuda da CoDirect. Então, não significa que a gente faça de um passo para o outro e não volta, mas que a gente vai ampliando o nosso escopo de atuação, deixando o processo desde o início muito mais fluido, né? Que a gente consegue entender o porquê que a pessoa está feliz hoje, tendo em vista que ela esperava algo lá no início como somente um usuário da plataforma do Instagram, por exemplo, e a gente consegue conectar todo esse fluxo desde lá até o cliente mandar uma mensagem falando que tá indo pra entrevista, que passou, e que hoje ganha em dólar, e que tá muito feliz, e hoje a gente consegue entender todo esse fluxo. É a parte mais gratificante do processo, né? Você comentou, né? Então tem a primeira fase que é ligada à atração de clientes, depois de conversão desses leads em clientes, e depois entra a parte também de sucesso desse cliente, como que eu recebo ele bem, como que eu mantenho ele como cliente durante mais tempo, para um processo que chama de geração de receita para o negócio como um todo. Quanto tempo desde o início, assim, de quando vocês começaram com a gente, com todos os desafios que eu sei que existem quando a gente está começando a implementar um processo assim, quanto tempo demorou para ter um primeiro resultado que a gente pudesse dizer, poxa, que legal, estamos indo no lugar certo? Existem diferentes resultados, né? Nos primeiros 60 dias a gente já conseguiu ver uma mudança um pouco de maturidade. De 3 a 4 meses ali a gente conseguiu já verificar uma questão de receita e assim por diante. A gente precisou otimizar alguns processos e mudar até algumas formas que a gente trabalhava, que postergaram algumas coisas, mas quando elas vieram assim 2, 3 meses de uma vez só. Além disso, a gente tem um pouco de sazonalidade. Então, às vezes, não acaba sendo justo porque a gente tem sazonalidade muito nos primeiros 3 meses do ano. Então, a gente começou com vocês num período de sazonalidade boa pra gente. Só que, assim, aí a gente, no fim da sazonalidade, a gente tava começando com vocês. Aí a gente fez todo um processo numa baixa temporada, digamos assim, pra gente construir uma série de processos. Daí, quando a gente chegou no próximo momento de alta temporada, digamos assim, que é no meio do ano, aí realmente foi recorde de faturamento, conversão, vendas e assim por diante. Então, as coisas aconteceram bem num processo bem legal mesmo. Mas com certeza depois de 3, 4 meses eu acho que as coisas já tinham se pago. É geralmente o prazo que eu ouço da maior parte dos clientes quando eu vou conversar, e geralmente vai variar em relação entre 3 a 6 meses para começar a ter influência em relação ao resultado. Como a Larissa tinha comentado, a gente melhora o processo e o processo melhora o resultado como consequência, né? Quais foram os resultados, você falou da sazonalidade, etc. Não sei qual que é o melhor comparativo para a gente fazer, né? Se é da sazonalidade anterior, do ano anterior, com esse ano. Sim. Qual foi o resultado que vocês tiveram em relação a antes, a como foi depois? Eu consigo te passar alguns números porque eu tenho na cabeça já. Se a gente comparar nos últimos 12 meses, a gente não teve um trimestre que foi pior do que o anterior, isso de certeza. Dentro do trimestre, é claro, existem degraus e assim por diante, mas os trimestres em si, comparando um por um, foram melhores em crescimento. Começando a comparar esses trimestres com os trimestres do ano passado, a gente tá uns 80% a mais de receita. Bom demais. É sensacional, parabéns. Eu vejo Não, são bons resultados. Eu falo parabéns, não só pelo resultado, mas pela dedicação que vocês têm em relação ao processo. Costumo dizer que é um trabalho a 4 mãos. A gente tem que fazer um trabalho, mas assim, vocês sempre tiveram extremamente próximos e buscando fazer o resultado acontecer. Então, de o que a gente precisa melhorar, ou qual que é o próximo passo, e assim por diante, isso faz muita diferença. Essa mentalidade é importante que seja repassada para quem está iniciando o processo também. O retorno financeiro, ele é o mais importante para a empresa, mas esse retorno financeiro, ele só existiu e ele só se mantém e melhora porque hoje a gente tem uma outra mentalidade de negócio. Esse é o mais importante. Então, é até engraçado que eu e o Léo, de vez em quando, a gente tá falando sobre estratégia e tudo mais, e aí a gente olha o nosso Instagram um ano atrás e a gente fala, meu Deus, sabe como que era o negócio e agora como é que tá? Tipo, a gente achava que tava fazendo algo no caminho certo e hoje a gente olha e fala, meu Deus, tipo, tava totalmente, não desalinhado, tava alinhado, mas não tava estratégico, essa é a palavra, né? E esse é o processo como a gente vem falando, né? A gente olha para posts do início do ano,
a gente fala, poxa, já estamos muito melhor, exatamente daqui a meio ano a gente também vai olhar para agora e vai dizer, nossa, como a gente já está muito melhor. Então, esse processo de criar uma maturidade para entender o processo em si, para mim, que estou muito mais próxima da operação, é muito importante tendo em vista o financeiro. O financeiro, ele só veio porque a gente teve toda essa maturidade construída para hoje conseguir olhar para os dados e falar, os números me amam e eu amo os números. De hoje a gente olhar os nossos dados e saber o que fazer com eles e direcionar e saber, aqui a gente tem que atuar, lá a gente tá tranquilo, mas vamos ficar de olho. Antes, mais do que só falar que a gente teve recordes de faturamento, a gente também teve uma criação de maturidade que eu boto a mão no fogo para dizer que vai fazer com que a gente tenha mais recorde de faturamento pela frente. Um recorde de faturamento pode ser sorte, mas vários dados crescendo mostra maturidade, né? E isso, Evandro, é uma coisa interessante porque a gente trabalha com educação. E eu sempre falei pra galera que acompanha a gente de perto da Codirect, e vocês trabalham com educação. Vocês educam as pessoas, né, e capacitam as pessoas. Então, hoje, né, Hoover, a gente tem equipe de marketing, a gente tem professoras que trabalham com a gente, tem equipe técnica, tem equipe de audiovisual, tem uma série de equipes, né? Mas falando mais especificamente sobre as pessoas que estão em contato com os nossos clientes, a gente constantemente está passando para essas pessoas também o que a gente captura com vocês de conhecimento. Às vezes de falar para alguém, olha, qual que é o upside, né? Qual que é o benefício de ter essa estratégia de comunicação com esse aluno, por exemplo, com esse cliente. Não é bem assim, a gente pode utilizar uma outra abordagem, assim por diante. Então, hoje, a gente também tenta treinar do nosso jeito quem tá com a gente no método Codirect de se comunicar, porque no final das contas, essas pessoas que são, né, nossas funcionárias e parceiras, são as pessoas que estão ali em contato com o cliente final, né? Então, acho que a gente criou uma maturidade também a ponto de observar até as pessoas ao nosso redor e entender, olha, não é bem assim que as coisas acontecem, coisa que há 1, 2 anos atrás a gente tava fazendo exatamente da mesma forma, né, que faz. Mesma coisa quando vem alguém tipo, não converteu há 1 ano atrás, a pessoa manda mensagem, voltei. E daí tu vai ver o que tu falou pra pessoa lá 1 ano atrás, tu pensa, meu Deus, é óbvio que a pessoa não converteu. Mas daí ela converte dessa vez. É um processo. Legal, fico feliz e de fato é exatamente isso que acontece. É um processo de maturidade. O maior benefício lá no final, eu digo, a gente fazer com que as empresas se tornem mais maduras. E como a Lari comentou, é natural que surjam mais recordes a partir da maturidade que foi adquirida ao longo desse período. Eu também fico feliz de ouvir que muitas vezes a gente acaba servindo de benchmarking para poder também levar a forma como a gente busca educar os nossos clientes, que serve também para que possa ver isso e conseguir implementar dentro do negócio. Eu vou dizer uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos e para os nossos clientes aqui dentro, que é confiar no processo. Que não existe milagre, não existe método milagroso, existe direcionamento, constância e confiar no processo. A gente confiou na Codirect para nos guiar, para ter esse direcionamento. A gente tem constância fazendo o que é solicitado e o que é direcionado. E a gente confia no processo. Fazendo isso, a gente conseguiu perceber que vão ter meses de altos e baixos? Vão. Mas no fim das contas, lá no aparato final, como o Léo falou dos trimestres, a gente nunca teve trimestres ruins nesse ano. Então, confiar no processo é a maior arma que a gente pode ter junto com o direcionamento que a gente recebe de vocês. O time que vocês têm aí é muito legal. É um time que está em contato com os mesmos problemas em frentes diferentes, então é como se tu absorvesse... Porque assim, todo mundo tem uma opinião, mas tem opinião com relação à tua perspectiva. A gente sempre fala, tipo assim, tu vai confiar no teu amigo que tem uma opinião sobre a carreira dele, a comunicação dele em inglês, etc. Beleza, mas a opinião dele, a gente tem milhares de opiniões com a gente. A mesma coisa com a Codirect, né? São milhares de opiniões. Então é muito dado que a gente tem que trabalhar, eu gosto bastante disso. O investimento na saúde, na educação, em alguma coisa que vai te trazer um resultado futuro, ele sempre causa um friozinho na barriga. E o problema é que, se tu não faz, tu não sabe o que tu tá perdendo, né? O problema da ignorância é isso, é que tu não tem consciência, mas é verdade, tu não tem consciência sobre o que tu tá deixando na mesa porque tu não tomou uma ação. E isso é uma coisa que eu sempre penso, meu Deus, eu não tô fazendo algo, o que eu tô perdendo, né, no processo por não tá me dedicando com isso. Mas assim, é um time muito bem capacitado, dando parabéns pra vocês. Sei que tu não faz isso sozinho, né, são várias mãos aí envolvidas, mas é um time muito, muito, muito legal e a gente super indica. Sensacional, obrigado pessoal. Eu vou ficar muito feliz também de ouvir sobre isso. Vou dizer que a nossa vitória é a glória dos clientes, né, então é onde a gente fica mais feliz quando a gente comemora todo mundo junto, quando um cliente acaba se tornando um case de sucesso aqui dentro. Eu agradecer demais a confiança de vocês no processo junto conosco e espero ainda cenas dos próximos capítulos. Tenho certeza que a gente vai crescer muito juntos ainda. Virar. Obrigado, querido. Então, pessoal, valeu. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.